A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Neste momento nós queremos trazer mais uma mensagem da parte de Deus, que esta mensagem ela venha de encontro à sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, né? Aí embaixo, nessa parte vermelha aí, clique aí, né? Também coloque esse sininho de alerta para que cada mensagem que nós venhamos trazer ao nosso canal você possa receber. Dê o seu joinha, compartilhe, comente, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Julimar Paulino, sou pastor na congregação de Cabeça do Boi, né, que faz parte da supervisão de Alexandria, na pessoa do pastor Misael Alves Pinheiro. Nós estamos ali naquela obra missionária, né, realizando a obra de Deus, e Deus tem abençoado aquela jurisdição espiritual. Meus queridos irmãos, nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus, que fala assim, no capítulo de número 15, né, do livro da carta aos Efésios, diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma oraçãozinha breve, né, para agradecer a Deus por esta palavra e também orar pela sua vida. Amantíssimo Deus e Senhor, te agradeço por esta palavra. Te louvo, Senhor meu Deus, também pela vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã que está, Senhor, nesse momento, Senhor, ouvindo, Senhor, vendo esta mensagem. Pai, abençoa ele, abençoa ela, que a tua mão poderosa seja sobre a casa dele, sobre a casa dela, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, e abençoa eles com as mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Senhor. Pai, nós estamos neste momento, Senhor, buscando o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, a tua palavra diz que o Senhor nos acrescenta. Eu não sei qual a necessidade dessa tua serva, desse teu servo, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha suprir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fazer, Senhor, maravilhas na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, aqui nós observamos, louvado seja Deus, que o ponto culminante, né, da teologia de Paulo era a oração. Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que estava ligado com o céu, né? E por isso Paulo recebeu visões do alto. Paulo recebeu muitas revelações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa, meu irmão, minha irmã, buscar as revelações do alto. Paulo não estava aqui pedindo bênçãos materiais. Paulo não estava aqui pedindo coisas que viessem ao encontro da sua necessidade física. Ele estava preocupado mesmo era em receber as coisas do alto, as coisas de Deus. E ele estava orando por esta igreja, estava grato a Deus por esta igreja, porque essa igreja estava vivendo, louvado seja o nome do Senhor, em amor, estava buscando as coisas do alto, as coisas do céu, né? Estavam ligados com Deus, e ele estava aqui agradecendo a Deus, né? Ele estava exaltando ao nome de Deus por causa do que Deus estava fazendo na vida daquela igreja. Ele disse: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo ora, né,
para que a igreja tenha discernimento espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela estava, louvado seja Deus, no caminho certo, né? Ela estava buscando a Deus. Ela era uma igreja de fé, né? Paulo diz que essa igreja, né? Ele tinha ouvido a fé que havia entre os irmãos os efésios, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também o amor que existia no coração dos irmãos para com todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, meus irmãos, é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo estava agradecendo a Deus, né? Ele estava louvando a Deus pela vida daquela igreja, pela vida daqueles irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele agora no versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo, ele faz um duplo pedido, meus irmãos, em oração, né? Em primeiro lugar, ele pede o espírito de sabedoria, né? Ele diz, nas suas palavras, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria, meus irmãos, é o conhecimento das coisas mais preciosas. Louvado seja Deus. Sabedoria, meus irmãos, é a resposta aos problemas eternos da vida e da morte, de Deus e dos homens, do tempo e da eternidade. Sabedoria, meus irmãos, é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue, meus irmãos, discernir as coisas espirituais. Somos como Geazi, né? Só vemos com os olhos da carne, né? Mas não com os olhos espirituais. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. A sabedoria é um uso correto do conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Russell Shedd, meus irmãos, ele entende que a sabedoria representa o olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que ele está fazendo para depois envolver-se nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, aleluia, ele pede espírito de revelação. É de revelação no pleno conhecimento dele. Só o Espírito de Deus pode abrir, aleluia, as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Paulo, meus irmãos, não fala aqui da prática de buscar novas revelações à parte das Escrituras. Não é esse tipo de revelação que Paulo está falando. Ele não está falando que os crentes devem buscar outra fonte de conhecimento da vontade de Deus, além das Escrituras. Não, esse conhecimento fora das Escrituras não é o conhecimento de Deus. Qualquer coisa que venha, aleluia, e que não tenha base na palavra de Deus, qualquer revelação que ela não passe pelo crivo da palavra, não receba, não aceite, porque não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de revelação, segundo, quer dizer, meus irmãos, aleluia, a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo, louvado seja o nome do Senhor, que está desaparecendo, como diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 7, e o versículo 31, a palavra do Senhor nos diz assim, louvado seja Deus, no capítulo 31, glórias a Deus, no versículo 31, diz a palavra de Deus: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Mas a visão é dos valores, né? Aqui é a visão dos valores, aleluia, tal como eles são traduzidos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, aleluia, buscar os valores do céu e não os valores desta terra. Houve um homem chamado de John Rockefeller, né? Esse homem foi o primeiro bilionário no mundo. E esse homem, ele vivia doente, ele só comia bolacha de água e sal. Ele não podia usufruir do dinheiro que ele tinha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem vivia doente, mas esse homem, por ser muito miserável, vivia desta forma. Então ele decidiu mudar e ele começou a distribuir seu dinheiro, né, com as obras filantrópicas, né? Ele começou a ajudar os mais necessitados e esse homem foi curado da sua enfermidade e viveu por muitos anos, né? Ele pôde alcançar uma velhice com muitos anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, meus irmãos, ele ora para que a igreja conheça, aleluia, a Deus plenamente. Nós precisamos conhecer a Deus plenamente. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, meus irmãos. Outra é bem diferente, aleluia, é conhecer a Deus, aleluia, conhecer a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, pelos olhos da fé, espiritualmente, não só com o conhecimento da mente, mas com o conhecimento espiritual. O ateu, meus irmãos, ele diz que não há Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. O agnóstico diz que se há Deus, ele não pode ser conhecido. Louvado seja Deus. Mas Paulo encontrou Deus na pessoa de Jesus Cristo e entendeu que os homens não podem conhecer, aleluia, nem a si mesmo, sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O conhecimento de Deus, meus irmãos, é a própria essência da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus, aleluia, conhecer a Deus progressivamente é a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, capítulo de número 17 e o versículo de número 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçamos a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus, meus irmãos, aleluia, perfeitamente, é a glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, louvado seja Deus. E o versículo de número 9 diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Paulo, ele reúne três grandes verdades, meus irmãos. Aleluia, que deseja, né? Aleluia, que deseja que os crentes saibam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele refere-se ao chamamento, à herança e ao poder de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. A esperança do chamamento de Deus. Aleluia. Paulo escreve, aleluia, iluminados os olhos do vosso coração, para que saiba qual é a esperança do chamamento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse está no versículo 18, parte A, né? O mundo antigo, meus irmãos, era um mundo sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Dizia-se uma expressão popular, que nunca ter nascido é maior, aleluia, é a maior felicidade. E a segunda era morrer ao nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá em Efésios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 12, a palavra do Senhor nos diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho à aliança da promessa, não tendo esperança, aleluia, e sem Deus no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, meus irmãos, o mundo, aleluia, antes de Jesus, era um mundo sem esperança. Aleluia, era um mundo que estava separado de Deus, que estava separado da comunidade de Israel, que era estranho às promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós os crentes, meus irmãos, aleluia, o futuro é glorioso, pois Deus Pai nos escolheu, pois Deus Pai nos adotou, Deus Filho nos redimiu, aleluia, e nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a sua garantia. O futuro, meus irmãos, aleluia, é algo que não devemos temer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele já nos garante a vitória, nos garante a esperança. Paulo, meus irmãos, ora para que a igreja venha conhecer e experimentar, aleluia, essa gloriosa esperança. Ele ora para que a igreja, louvado seja Deus, possa usufruir de toda a riqueza espiritual. Deus chamou-nos, aleluia, a alguma coisa, e para alguma coisa, Deus chamou-nos para sermos de Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus, e também para sermos santos, aleluia, para que assim, aleluia, sejamos luz, para que sejamos exemplo nessa terra. Deus chamou-nos, aleluia, para a liberdade e para a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou-nos para o sofrimento e para o reino de glória. Tudo estava na mente de Deus quando Deus chamou-nos. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da herança de Deus, meus irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, na parte B do versículo 18, louvado seja o nome do Senhor, diz: quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se referir aqui, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, tanto a herança de Deus como a nossa herança, ou seja, a herança que ele recebe ou a herança que ele outorga. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns interpretam, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, essa declaração como no sentido daquilo que Deus possui em seus santos. Eles são a porção do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, como no versículo 11 mostrou. Mas essa ideia dificilmente, meus irmãos, se encaixa a esse contexto. Meu entendimento é que Paulo está falando que Deus é a nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 16, versículo 5 diz que Deus é nossa herança. Aleluia, mas agora Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a herança de Deus, que Deus outorga, mas a herança que ele recebe. Essa frase não se refere à nossa herança em Cristo, mas à sua herança em nós. Essa é uma tremenda verdade,
aleluia, Deus olha para nós e vê, aleluia, em nós a gloriosa riqueza, sua preciosa herança. Deus vê, aleluia, o fruto do seu penoso trabalho e fica, aleluia, satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53 e o versículo, louvado seja Deus, de número 11. A palavra do Senhor nos diz isso. Louvado seja Deus. Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes compreendam quão preciosos eles são para Deus. Eles são o troféu da glória de Deus. O tesouro dele está em Deus. E, num sentido bem verdadeiro, o tesouro de Deus está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ora para que os crentes possam entender, aleluia, o quão preciosos eles são para Deus. Somos a igreja de Deus, aleluia, que ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 20 e o versículo 28, a palavra do Senhor nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos escolheu, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, para sermos sua porção eterna. Ele nos escolheu, aleluia, como troféus da sua graça e monumentos para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se o chamamento aponta para o passado, aleluia, a herança aponta para o futuro. Nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus. Somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, aleluia, santuários, ovelhas, aleluia, e delícia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, meus queridos, possa continuar nos abençoando, que possamos buscar, aleluia, essas verdades eternas, as quais Deus, aleluia, tem aberto os olhos de muito para que possam enxergar, para que possam ver que Ele tem coisas grandes, coisas maravilhosas para nos dar, para nos outorgar, para nos abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos permanecer na presença de Deus, que as revelações de Deus possam, aleluia, ser alcançadas por você, aleluia, e por mim e por todos nós, para que assim possamos crescer cada dia mais e buscarmos cada vez mais as coisas do alto, as coisas de cima e não as de baixo. Amém. Que Deus vos abençoe e um forte abraço. Amém.